E hoje o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, prestou depoimento à CPI do MST na Câmara dos Deputados. Janaína Camelo volta para cá e quero saber como foi a participação do ex-ministro. Everaldo, então foi o seguinte, Gonçalves Dias, ele foi questionado aí pelos parlamentares da comissão, principalmente pelo relator da CPI, que é o deputado federal Ricardo Salles, do PL. Mas aí Gonçalves Dias acabou se esquivando de muitas das perguntas. A oposição queria questionar ele, principalmente, se ele teve algum acesso a relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, sobre monitoramento de movimentos sociais e ocupações de terra. Mas ele acabou sendo questionado também sobre a sua responsabilidade nos atos de 8 de janeiro, porque não tinha como não entrar nesse assunto quando se trata sobre esses relatórios da ABIN. Em uma das perguntas feitas pelo relator durante a CPI, o Gonçalves Dias, o Ricardo Salles, na verdade, perguntou se Gonçalves Dias teve esse acesso a esses relatórios e o ex-ministro afirmou que não, que em nenhum momento, durante o tempo em que ele ficou à frente da ABIN, do GSI, ele teve acesso a nenhum relatório. A gente separou um trechinho aí do depoimento dele, vamos ouvir. Eu não recebi no 38 dias, um mês, um pouquinho, em que a ABIN ficou sobre a minha gestão, nenhum relatório. Haja vista, senhores deputados e deputadas, a ABIN, quando o doutor Saulo assumiu, ela estava em fase de recomposição, mudança dos superintendentes, mudança dos diretores internos e reestruturando a sua gestão interna. Eu, como ministro, não recebi nenhum relatório de inteligência pelo sistema SISBIN. E aí, Evandro, em um outro momento dessas perguntas de Ricardo Salles, ele também questiona ao ex-ministro se ele levou algum tipo de informação desse tipo para o presidente Lula. Vamos ouvir aí o que ele respondeu. O senhor tratou desse assunto, não é opinião, o senhor tratou desse assunto, invasão de propriedade no Brasil, com o presidente Lula e demais ministros, ou não? É sim ou não? Eu já respondi, deputado, eu não tratei porque não tinha conhecimento. Se eu tivesse conhecimento, tinha levado o presidente. É uma resposta lógica. A ABIN, ela estava no guarda-chuva do GSI até março desse ano, até quando o general Gonçalves Dias estava à frente do gabinete, tá? E aí o ex-ministro na CPI argumentou o seguinte, que essas questões envolvendo ocupação de terra, na verdade, são tratadas pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, que faz parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aí ele argumentou também que a ABIN, na verdade, ela produz informações estratégicas para o país. Evandro. Agora, Janaína, eu queria saber de você também, porque a CPI aprovou mais um ministro, né? A convocação de mais um ministro de Lula. Aprovou sim, terminou de aprovar também o requerimento de um segundo ministro, tá? Foram aprovados requerimentos para a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, isso foi pela manhã, e agora há pouco aprovou a convocação do ministro Paulo Teixeira, né, de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Então, de manhã, essa convocação de Rui Costa foi por 14 votos a favor da convocação e 10 contra. E essa solicitação pela presença dele na CPI é antiga, tá? Desde o início do funcionamento da comissão, a oposição tenta emplacar aí a apreciação desse requerimento, mas era barrada pelo governo, que conseguia fazer acordos e também oferecia outros depoimentos em troca da presença do ministro, porque a oposição quer ouvir Rui Costa. Ela quer saber se há algum tipo de pressão por parte do MST por cargos no governo e também saber se, como a ABIN passou para o guarda-chuva da Casa Civil desde abril, se o ministro Rui Costa tem acesso aí a relatórios, da mesma forma que foi perguntado para Gonçalves Dias, se ele tem acesso a relatórios, supostos relatórios, sobre ocupações de terras e movimentos sociais. Bom,
Antes da votação, o deputado Ricardo Salles, ele tentou explicar aí o motivo dessa convocação. A gente separou um trechinho do que ele disse. Vamos ouvir. Na mesma lógica em que foi convocado o ministro Gonçalves Dias, porque era o chefe imediato da ABIN no período de janeiro a março desse ano, a mesma lógica se aplica ao ministro Rui Costa, que desde a referida data em diante passa a ser o chefe da ABIN, até para ter uma postura de equidade. Um foi chefe até março, o outro é chefe dali por diante, principalmente no mês de abril, que foi o ápice das invasões. Portanto, essa é a justificativa. Muito obrigado. Lembrando também, Evandro, que a convocação obriga o ministro a comparecer à CPI sob o crime de responsabilidade, caso ele não se apresente, tá? E convocação é muito diferente de convite, a gente sabe. Só que aí, muitas das vezes, em caso de apreciação de pedido de convocação, há sempre ali um acordo entre as autoridades para transformar isso em convite e evitar ali um constrangimento para a autoridade que está sendo convocada, né? Que está sendo pedida para ser apresentada, o que não aconteceu com esse pedido de Rui Costa, tá? Então, os parlamentares da base, obviamente, criticaram muito essa decisão e argumentaram que não existe nenhuma justificativa para o comparecimento de Rui Costa na CPI. Vamos ouvir um pouquinho sobre o que o deputado Gilmar Tato, do PT, falou. A tentativa de convocar o ministro Rui aqui para esta CPI mostra claramente que a intenção dos parlamentares que coordenam essa CPI e que são maioria, querem, na verdade, atacar o governo justamente para intimidar o governo a fazer aquilo que está no próprio plano de governo aprovado pela população brasileira, que é retomar a política de reforma agrária, de apoio à agricultura familiar, de produzir alimentos para enfrentar a fome, a carestia. Senhor presidente, e este grupo... Já foi os 3 minutos. Ele está falando em encaminhamento ou em quê, presidente? Que é, na verdade, fazer política e não, de fato, construir e discutir aquilo que interessa para o país e para o povo brasileiro nesse momento. Teve bastante bate-boca aí na CPI mais cedo. E aí vamos lembrar, Evandro, que o ministro Rui Costa, ele foi governador da Bahia e nos 2 mandatos dele, ele travou aí algumas batalhas com o MST por conta de invasões de ocupação, de invasões de terra lá no estado, tá? Então ele tem umas rusgas aí com o MST. Bom, o presidente da CPI, o deputado federal Luciano Zucco, ele disse que os 2 depoimentos, tanto de Rui Costa quanto de Paulo Teixeira, devem ser marcados para a semana que vem.